Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E nesse vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de valorização e de bons e baratos para a 21ª rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, convida a se inscrever no canal. Embora lá pro vídeo então? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola, né? O cifrãozinho das cartoletas fez 40.33, até que com o time de valorização foi uma boa pontuação, né? Mas o importante é as cartoletas, e a gente conseguiu conquistar aí 8 cartoletas, certo? O time foi bem, gostei do desempenho do time. É claro que eu sempre frisei que a gente faz esse time de valorização no intuito da gente alcançar aí no mínimo 10 cartoletas por rodada, né? Mas aqui todos os jogadores foram bem, né? Valorizaram bastante, ó, percebam, todos valorizaram, né? Alguns bastante até, inclusive, né? Apenas o Eduardo aqui, né? Que a gente ficou sem o jogador, quem jogou foi o Samuel Xavier, né? E o Juninho também. Aliás, o Cartola tá com esse problema seríssimo aí, né? Que não quer, porque não quer implementar o banco de reservas, mas é obrigado, né? Porque vira e volta toda a rodada, dificilmente aí o Cartola ele consegue botar 11 jogadores em campo, sempre fica fora um ou outro, sem aviso prévio, porque os treinadores estão escondendo a escalação por causa do rodízio, né? E o GE não consegue captar as informações suficientes, né? Lamentável. Então eu já dei a minha opinião. Se não botar banco reservas ano que vem, não vou ser pró. Essa é a minha opinião e cada um tome a sua, né? Cada cartoleiro de maneira individual, se acha se foi prejudicado em algum momento por falta de banco de reservas, né? Eu acho que vale uma campanha assim. Vamos vender esse time então? E simbora para a escalação da 21ª rodada. Mas antes de começar a nossa relação, eu vou convidar você a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, sitezinho liga das postadas do canal, né, meu. Tem a descrição, o link aqui embaixo. Quem quiser se inscrever, a 21ª rodada aí já está aberta, tiro curto, já temos 23 times, é só vir aqui se inscrever. Fácil de fácil interação, certo? Digita o nome do Cartola, depois vai para a área de pagamento, tem pagamento de cartão de crédito, transferência bancária. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp. Inclusive, já abri aqui a de dezembro, certo? A de dezembro, vira e volta, tem alguma ligazinha aqui que a gente está abrindo, né? Então você que gosta de jogar uma liga apostada, é só vir aqui no ligasdomané.com.br. Inclusive eu dou publicidade aqui no Instagram, ó, Mané Cartola FC, tudo junto, né, aos vencedores da liga. Na 20ª rodada agora deu 153 times, a gente sempre está passando de 150 times ultimamente, né? Deu uma premiação de R$ 1.377, e esses aqui foram os vencedores, receberam a premiação em menos de 24 horas. Terminou a rodada, fechou o mercado, abriu no dia seguinte, já estou efetuando o pagamento. Tá certo? É por aqui também no Instagram que a gente bota os times atualizados. É por aqui que a gente também bota os cards de arbitragem, que a gente tá com um percentual alto aí. Na última rodada a gente não acertou, mas tem rodada aí que a gente vem acertando, né? Mais de 50% dos jogos com penalidade, certo? Isso é muito bom. Então assim, se você também não segue a gente no Instagram, vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto. Bora lá para a nossa escalação então do nosso time de valorização. Esse aqui, para quem não conhece, é o Catimb States ou Catimb States, né? Tem descrição aqui embaixo, inclusive com o link. Baixou ainda mais o precinho, tá? Tá R$ 25,90, certo? Com 10% de desconto, colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto no momento da compra, tá certo? E assina uma única vez, nesse precinho promocional aí, ó. Isso sai um pouquinho mais que R$1 por rodada. E vê as estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem. Tá certo? Vamos lá, goleiros, né? Os prováveis aí para a rodada, o mínimo para valorizar, que é o que nos interessa, time de valorização. Vamos lá para baixo e vamos ver se tem algum goleiro aqui que nos interessa. Já de cara aqui, ó, tem um goleiro que me interessa muito, é o Hugo Souza. Certo? Por que o Hugo Souza? Primeiro que ele está custando 0,79 cartoletas. Isso é muito bom para um time de valorização. Quanto menor o preço, né, maior vai ser a valorização se for boa a pontuação. E ele está muito desvalorizado devido à goleada de 4, né, que o Flamengo tomou do Galo, né? Menos 5,70, certo? Entrou em campo, já vai estar valorizando mais de uma cartoleta, certo? Em casa tem média de 1,88, né? Negativo em alguns jogos, outros jogos vai bem, mas é um goleiro, né, que tem facilidade de fazer defesas difíceis, um bom goleiro. O Rogério tá chegando agora lá no Flamengo, com certeza a primeira coisa que o Rogério vai tentar resolver lá, não vai ter tempo hábil para trabalhar, mas vai ser o sistema defensivo. Vai enfrentar um Atlético Goianiense, né, que apesar aqui, ó, de ter negativado o João Paulo, nas demais rodadas cede bons pontos aí para goleiros adversários, tá? Então eu acredito que para valorização, para essa rodada, né, o Hugo é a melhor opção. Outro goleiro aí do ponto de vista de valorização que me atrai muito para essa rodada é o Wilson, tá? Tem uma média de 6,20 jogando em casa, isso é muito bom, precisa fazer menos de 2,50 para começar a valorizar, só que ele custa bem mais que o Hugo, né? Então em caso de valorização, né, se os dois foram bem, o Hugo vai valorizar mais, certo? Mas o Wilson é um dos goleiros com melhor desempenho dentro de casa, negativou apenas em 2 rodadas e nos demais jogos pontua bem e às vezes dá uma mitada aqui, ó, como foi contra o Atlético Goianiense, 3 DDs, né, fez 15,3 na 19ª rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui se o Bahia cede ponto para goleiro.
Ó, e realmente o Bahia é um time que cede bons pontos para goleiros adversários. Só negativou o Marcelo Lomba, isso lá na 8ª rodada, mas nas últimas rodadas, jogando fora de casa, né, vem cedendo bons pontos aí para goleiros adversários. Então, inclusive, né, acredito até que o Wilson deva ser o goleiro do time do canal do Bons e Baratos. Então, assim, ó, os dois goleiros para valorização, ao meu ver, nesse momento as melhores opções, realmente, né, pelo desempenho dentro de casa, é o Wilson, pela quantidade de pontos aí que vem cedendo o Bahia para goleiros adversários, e o Hugo Souza com certeza, também pela quantidade de pontos cedidas aí pelo Atlético Goianiense e porque ele tem um preço muito atrativo, muito baixo mesmo, e é o goleiro mais desvalorizado para a rodada. Pessoal, esse vídeo aqui eu vou tentar fazer ele o mais compacto possível, tá? Quem quiser saber mais dados, né, sobre pontos cedidos, cruzamento scout, é só ir aqui no cardzinho que vai ter ao final do vídeo, ou na descrição aqui abaixo, dá uma olhadinha no vídeo principal lá, que tem bastante dados, tá? Vamos botar aí nossos queridos zagueiros, certo? Mínimo para valorização, vão lá para a parte de baixo. Tem alguns zagueiros aqui na parte baixa aqui, ó, que até me chamam a atenção, mas para zagueiro tá difícil a rodada, tá? Não tá fácil não. O Jackson pode ser uma boa opção, mas com a saída do Rogério, né, eu fico um pouco preocupado, porque eu não sei ao certo como vai se portar o Fortaleza sem o seu comandante ali ao lado do campo, né? Mas que o Fortaleza é a melhor defesa da competição, é a melhor defesa da competição. O Jackson tá baratinho? Tá, custa 3.14, né? Precisa de menos 2.0 para começar a valorizar. Vai ter um jogo difícil contra o São Paulo? Vai. O São Paulo, tá, eu já mostrei no time principal, no vídeo do time principal, mas vou mostrar aqui novamente. O São Paulo é o quarto melhor visitante da competição, tem uma média de gols como visitante de 1.20, mas o Fortaleza tem uma média de gols sofridos de 0.44, né? Como eu mostrei em outras oportunidades aqui, ó, o Fortaleza aqui, ó, dentro de casa, vira e volta, segura o SG, é a melhor defesa da competição. E o São Paulo aqui, ó, fora de casa, faz gol toda a rodada, né? Então é um time perigoso, mas o sistema defensivo do Fortaleza é bom. O que eu fico um pouquinho cabreiro só é a questão aí do Rogério Ceni ter saído, não sei como é que o time vai se portar. O Jackson tem uma certa constância dentro de casa, não negativou ainda nesses 4 jogos, e mesmo perdendo SG te entrega alguns pontinhos, e como ele tá negativado, tem tudo aí para dar certo. Certo? O São Paulo, por sua vez, é um time que oscila entre ceder alguns pontinhos, né, e não ceder quase nada. Na verdade, o São Paulo é um time perigoso fora de casa, não é à toa que é o quarto melhor visitante. Não cede muito pontos para zagueiros adversários, tá? Mas o Jackson para valorização tá valendo sim, tem um preço muito bom e tá precisando de menos 2 pontos para começar a valorizar. Certo? O Gilvan aqui fora de casa contra o Flamengo já é complicado, o Luiz Otávio contra o Grêmio também acho um confronto complicado, agora o Marcelo Bevenuto aqui me agrada, tá? Tem média de 2.98 jogando em casa, precisa fazer menos 0.60, tem um preço bom, 6.07. Por que eu destaco bastante o preço? Porque isso aqui é um time de valorização, gente. Certo? Negativou na 19ª aqui contra o Ceará, mas não tem mais jogos dentro de casa, vinha bem, tá? E vinha pontuando bem mesmo perdendo SG, tá? Fazendo geralmente uma quantidade de 3, 4 desarmes por partida. Vamos dar uma olhadinha aqui no Red Bull Bragantino. Cedeu uma quantidade boa aqui pro Brás, mas foi por causa do gol, né? Oscila um pouco, já cedeu mais pontos, mas oscila um pouquinho sim. É um time que não cede uma grande quantidade de pontos para zagueiros adversários, mas com um time de valorização tá valendo, já que precisa de menos 0.60 para começar a valorizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto, que eu gravei o vídeo e me esqueci um pouquinho. Vamos ver, ó, o Red Bull Bragantino é o 18º melhor visitante, ou seja, de trás para frente é o terceiro pior visitante da competição, né? Tem uma média de gols como visitante de 0.90, baixa, né? E o Botafogo tem uma média de gols sofridos como mandante de 1 gol, né? Tem certas ocasiões aqui, ó, que segurou o SG, como o Santos, né, o Botafogo dentro de casa, mas o Bragantino é um time que sempre faz gol fora de casa. Não faz muito, não. Faz só um gol fora de casa, mas é um time que costuma atacar, certo? Mas acredito que para um time de valorização, né, o Benevenuto tá valendo sim pelo preço, pelo que precisa começar para valorizar, porque a rodada não tá muito fácil para zagueiro, não, né? O Paulão também tá precisando de pouco para valorizar, né, mas ele tá precisando de menos 0.60, no caso o Jackson precisa de menos, acredito o Jackson mais atrativo, apesar do Paulão ter uma média melhor, 3.50, tá? Ó, mas o Paulão oscila um pouquinho mais, já mesmo porque tem mais partidas, tá? Já negativou em 2 ocasiões, contra o Galo na 14ª rodada e lá no início contra o Atlético Paranaense, naquela derrota 2-0 na estreia do campeonato. A gente já viu aí o São Paulo não é um time que cede tantos pontos assim, né, para zagueiros adversários, mas são 2 zagueiros que estão precisando de pouco aí para começar a valorizar. Acredito que são boas opções sim. Vou dar uma olhadinha aqui para valorização. Para valorização essa rodada não tá fácil, tá? David Duarte de repente pode ser uma boa para valorização, tem uma média de 1.97 em casa. Não é uma média boa não, mas está precisando de 0.80 para começar a valorizar. E tem uma média básica de 1.61. O que é isso? Uma média básica que ele não precisa de gol, nem de assistência, nem de SG, certo? Para pontuar bem. E isso vale a pena. Só negativo aqui quando tomou o cartão vermelho, menos 6.8, né, na derrota para o Santos na 13ª rodada. Nos demais jogos, pontuou bem sim dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha no Atlético Paranaense. Olha o Atlético Paranaense até que cede uma quantidade considerável aí, ó. Negativou apenas 2 zagueiros, né? O Gabriel Noga e o Éder, mas os demais zagueiros aqui, né, 80% das vezes cedeu pontos, né? Então vejo sim o David Duarte como uma boa opção sim para valorização, né? Então como a gente tá vendo aqui, ó, para valorização não tá tão fácil assim para zagueiro não, tá?
Eu acredito assim que mesmo jogando contra o São Paulo, né, São Paulo sendo um visitante indigesto, eu acho que o Jackson é uma boa opção porque tá custando 3,14, precisando de menos 2 pontos para começar a valorizar, né, então dificilmente ele não vai valorizar, dificilmente, mesmo perdendo o jogo, né, mesmo não fazendo desarme, né, tem tudo pelo menos aí para levar alguma coisinha em cartoleta, certo? Marcelo Benevenuto eu vejo já com uma possibilidade maior, né, pelo confronto, sim, pelo desempenho dele dentro de casa, né. Paulão é a mesma coisa aí que o Jackson. David Duarte também vejo como uma boa opção, tá? Vejo sim como uma boa opção. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no confronto aqui. O nosso querido Goiás com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é 17º melhor visitante. E o problema do Goiás é que o Goiás é o 20º melhor mandante. Ou seja, o Goiás não manda bem dentro de casa. Esse é o grande problema. Tá com uma média de 1,60 de gols sofridos como mandante. Mas a média de gols de visitante aí, ó, do Atlético Paranaense é baixa, 0,67. De repente, para valorização, né, o David Duarte tá valendo sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no cruzamento scout rapidamente, né? Eu disse que não ia olhar, mas eu fico curioso, né? Porque às vezes a gente não lembra de algumas coisas. Zagueiros, vamos ver pontuação média conquistadas e cedidas. É o time que mais conquista pontos com seus zagueiros dentro de casa realmente é o Corinthians, tá? O Corinthians, deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de valorização aqui, ó. Como é que fica o Gil, né? O Gil tá custando 5,49, precisa de 0,49 para começar a valorizar. Tem uma média de 2,49 em casa. Em casa só negativou na quarta rodada, é um zagueiro de muita regularidade, certo? E o Atlético Mineiro cede uns pontinhos consideráveis aí, ó, cede bastante ponto para zagueiro adversário. Bom, eu sempre costumo dizer, né, que times que jogam de maneira ofensiva, né, jogam sempre agredindo para frente, possibilitam para os defensores, né, tanto zagueiro como laterais, desarmes, né, roubada de bola. Então, realmente o Gil pode realmente ser uma boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Marlon aqui. O Marlon tá um pouco mais barato, às vezes vale mais a pena, tá? Custando 4,96. Deixa eu dar uma olhadinha na média do Marlon em casa, a média de 4,35, uma média um pouco melhor, mas só tem apenas 2 jogos. Certo? E o Gil tem aquela questão de fazer gol de cabeça. Não, o Galo cede bastante ponto aí, né? Mesmo sofrendo gols aí, tem a possibilidade real aí de repente de valorizar. Vou dar uma olhadinha aqui, fiquei bem em dúvida, né? Agora vendo o cruzamento de calça ali do Gil. Deixa eu dar uma olhadinha, inclusive, aqui em termos de desarmes. É o time que mais desarma com os seus zagueiros dentro de casa aqui é o Botafogo, né? E o Palmeiras, né? Sendo que o Fluminense cede uma quantidade considerável, mas o Bragantino também cede uma boa quantidade. E o Galo cede mais, por mais que o Corinthians não faça desarmes com seus zagueiros, juntamente com o Bahia, são os times que mais cedem desarmes para zagueiros adversários jogando fora de casa. Vamos partir para os nossos queridos laterais, tentar fazer um videozinho um pouquinho mais enxuto aí, porque tem bastante dado lá no time principal, né? Laterais mínimos para valorização. Lateral tem bastante opção aí, né? Mas os desvalorizados não me agradam muito não, tá? Bruno Melo, né, e o Gabriel Dias poderiam ser boas opções, mas com a mudança de treinador, o Rogério saindo do Fortaleza, não sei como é que Fortaleza vai se portar. E como a gente viu, o São Paulo é o 4º melhor visitante, né? O São Paulo tá jogando muito bem fora de casa. Mas o Bruno Melo aí tem uma média de 3,98 jogando em casa, precisa de 0,70 para começar a valorizar e tá num custo bem bom, custa apenas 4,06. E dentro de casa negativou apenas naquela primeira rodada. Enfim, o sistema defensivo todo do Fortaleza negativou. De lá para cá, o Fortaleza melhorou muito defensivamente. Deixa eu dar uma olhadinha se o São Paulo cede para lateral. O São Paulo não cede muito ponto para lateral não, tá? Entendeu? Apenas com o Matos aqui, ó. Quando o Matos fez gol naquele 2-2, né? Mas nos demais jogos é complicado, hein? São Paulo é osso duro de rua e fora de casa. Realmente, né? Ainda mais pela indefinição aí. Como é que o Fortaleza vai se portar sem Rogério? É complicado sim, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui mais às vezes complicado. Caju também... desempenho não me agrada, né? Para lateral, para valorização tá complicado, tá? Tá bem difícil. O Wagner já me chama atenção, tá? O Wagner já me chama atenção porque tem uma média de 3,07, apesar de custar 10 cartoletas, um pouquinho mais, precisa de 1,30 para começar a valorizar. E tem uma média básica de 1,54, ou seja, a média básica dele é maior do que ele precisa para começar a valorizar. Negativo apenas aqui, ó, na 9ª rodada, quando foi expulso no clássico contra o Palmeiras, nos demais jogos tem uma regularidade tremenda. Mesmo sofrendo gols, ainda consegue pontuar, né? Porque o Wagner desarma demais. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Galo. O Galo cede uma quantidade boa aí de pontos para laterais. Ó. Só o próprio Gabriel Dias, que a gente acabou de ver, que fez menos 3,3. Nos demais aqui, ele cede sim. Claro, é um time ofensivo, né? Com jogadores rápidos de extrema, né? Keno, Savarino, né? Marrone. Então sempre procuram o confronto, né? O drible. E isso possibilita aí, né, a quantidade de desarmes. Então, apesar do preço, vejo sim, para valorização, tá entre as melhores opções do Fagner, tá? Mesmo porque andou melhorando aí o sistema defensivo do Corinthians, tá? Mas aqui eu vejo outro jogador com bons olhos, tá? O Mateuzinho.
Primeiro, por causa do preço, custa 2,77. Segundo, porque tem uma média de 4,03 jogando em casa. Tá precisando de 2,30 para começar a valorizar? Parece muito? Parece muito. Mas se a gente olhar as pontuações dentro de casa dele, são boas pontuações, tá? Mesmo dependendo do SG, ele consegue chegar à frente, dar assistência. E o adversário, né? O confronto é um confronto bom e eu acredito que o Rogério aí vai arrumar esse sistema defensivo só na conversa. Eu acredito que o Flamengo vai ser outro Flamengo. Claro que isso depende muito aí se os jogadores abraçarem a causa do Rogério ou não, porque trabalhador o Rogério é, estudioso ele é. Eu acredito que o Flamengo acertou, tá levando talvez dos técnicos aí da nova geração o melhor, certo? E agora o Rogério finalmente vai ter um plantel na mão para conseguir fazer um bom trabalho. Ano passado no Cruzeiro derrubaram ele, né, os veteranos, enfim, então quer dizer que o pessoal ali, o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o pessoal, né, mais velho, mais experiente, abraçar ali a causa e o Rogério conseguir ali, né, ter a cumplicidade deles e ganhar o vestiário, tem tudo para fazer um excelente trabalho, porque material humano agora vai estar com o melhor elenco na mão, né? Então isso aí de certeza. Olha, realmente aí, ó, Atlético Goianiense cede bastante ponto para lateral, tá? Só negativou o Nino Paraíba, isso lá na 10ª rodada, isso já faz bastante tempo. Certo? Então eu acredito sim que o Mateuzinho é uma boa, mesmo precisando dessa quantidade de pontos para começar a valorizar, tá? Então para lateral tá complicado, se para zagueiro tava difícil, para lateral acho que tá mais difícil ainda. Gostaria muito aqui de ir com os laterais, de repente um ou outro, ou até mesmo os dois do Fortaleza, mas com a saída do Rogério fica um pouco cabreiro, né? Um pouco preocupado, né? E o São Paulo fora de casa realmente é um time muito perigoso, né? Como a gente viu aqui, ó, e é um time que faz gol jogando fora de casa, né? O São Paulo é um time que agride bastante. Certo? Inclusive, para mim, tá jogando melhor fora de casa do que dentro. Ó, tem uma média de 1,20 como visitante, né? Fora de casa aqui, ó, costuma fazer gol em todos os jogos. Isso aqui na 16ª, da 16ª aqui, esse 0 a 0 não ocorreu. Esse jogo não existiu. Então, eu acredito que é uma boa sim, né? Caju poderia ser uma boa, né? Poderia ser uma boa se o Goiás não tivesse tão mal assim, porque o Caju tem uma média de 3,55 jogando em casa, precisa de 0,40 para começar a valorizar e custa 3,42. E percebam aqui, ó, que é um lateral, que, né, por mais que não seja aquele lateral todo, é um cara de uma certa regularidade dentro da positividade, né? E não costuma negativar. E ó, e o Atlético Paranaense anda cedendo bons pontos aí para laterais adversários, hein? Cede uma quantidade aí considerável de ponto, hein? Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em meias, mínimo para valorização. Vocês percebam, né, que para valorização para essa rodada não tá muito fácil não, tá? Não tá tão fácil assim não. Vamos lá para a segunda página, que é o que nos interessa. Os meias precisando de menos ponto aí para começar a valorizar. Tem o Jean Mota, mas o confronto não é favorável. O Jean Mota não tem boas médias, certo? Aqui o Gabriel Sala já me agrada. Apesar de enfrentar a melhor defesa da competição, ele tem médias melhores fora de casa do que dentro de casa. A média dele fora é 3,37 e tá precisando de menos 1,20 para começar a valorizar e tem um precinho de 3,39. Isso me agrada bastante. É contra o Fortaleza, melhor defesa, tô repetindo direto, mas eu não sei ao certo como vai se comportar o Fortaleza depois da saída do Rogério. Os caras não vão aprender, não vão desaprender o esquema tático, como jogar, enfim, mas às vezes pode sentir ali um pouco ali o psicológico, né? Vamos dar uma olhadinha aqui as pontuações do Sara fora de casa. O Sara oscila demais, tá? Oscila demais entre duas boas pontuações aqui, uma baixíssima e 4 pontuações negativas. É um jogador de alto risco, mas as negativas dele também aqui, ó, não chegam a menos 1 ponto. E como ele tá precisando de menos 1,20 para começar a valorizar, de repente o risco aí não é muito grande não. Deixa eu dar uma olhadinha no Fortaleza. Fortaleza, no último jogo aí, cedeu uns pontos aí pro meio campo do Fluminense, certo? Negativou aqui o Yuri. Cedeu outros bons pontos aí aqui para o Palmeiras, negativando o Danilo, né, e o Zé Rafael. Mas meias avançados ele costuma ceder um pouquinho de ponto sim, tá? Cede não é aquelas coisas, porque tem um bom sistema defensivo, mas cede alguma coisa assim. Eu vou com o Gabriel Sara assim, tá com preço bom aí, precisando de pouco para começar a valorizar. Tá entre as melhores opções sim para valorização para rodada aí. Porque para valorização tá complicado, tá? Fabinho de repente pode ser uma boa, tá? Tá custando 3,35. Precisa de 0,50 para começar a valorizar. Vai enfrentar um Grêmio que propõe o jogo. Deve proporcionar ele as roubadas de bola. Mas o Fabinho tem médias melhores em casa do que fora. Fora tem uma média de 1,10, certo? E queira ou não queira, o Fabinho já jogou no Internacional. De repente tem aquela rixa toda, meio medo de cartão. Se não fosse isso, tá? Pelas pontuações dele aqui, ó, fora de casa, daria até para dar uma arriscada. De repente ele pode conseguir uma grande quantidade de desarmes aí. Porque queira ou não queira aqui, ó, o Raul fez 6 desarmes contra o Grêmio, certo? O Lucas Evangelista, que é um meio avançado, fez 2 desarmes, tá? O Coelho também é um meio avançado, 2 desarmes, né? Renteria, 2 desarmes, Cícero, 1 desarme, né? O Grêmio, olha só, o Giovanni Augusto, 4 desarmes contra o Grêmio, né? O Grêmio em casa cede muito desarme aí para meio campo adversário. Normal, né? Um time que propõe a bola, joga com a posse de bola, possibilita a quantidade de desarmes aí. De repente aí o Fabinho pode dar certo. Meu medo dele é cartão, né? Mas tá bem atrativo o preço dele, precisa de pouco para começar a valorizar.
certo? Caio Alexandre já me agrada bastante porque ele tem uma média de 4,75, precisa de menos 0,20 para começar a valorizar e está com preço de 5,96, né? Um preço bom na faixa de valorização. Negativou aqui, ó, na rodada 6, 10 e 11, mas isso já faz muito tempo. Nas últimas rodadas vinha bem, só pontuou baixo aqui na 17ª, mas a gente de casa vinha pontuando muito bem. A questão é a gente dar uma olhadinha aqui, ó, se o Red Bull Bragantino cede pontos para meias. Cedeu para o Matheus Henrique 4,9 em termos de desarme, o Caio Alexandre está jogando um pouquinho mais recuado, de repente pode dar certo. Né? O Diego, olha só, o Diego fez 5 desarmes, né? 5 desarmes contra o Bragantino, realmente Ó, o Thiago Maia, 8 desarmes. O Bragantino realmente cede bastante desarme aí, né? Para jogador de meio de campo, sim, com certeza, tá? O Marlon Freitas, ó, que é um meio ofensivo, 7,5. Realmente cede uma quantidade boa aí para desarmes, né? E o Caio Alexandre é um dos meias aí que tem uma quantidade considerável de desarme. Thiago Galhardo, né? Custa 18,21, tá precisando de 0,10 para começar a valorizar. Daí todo mundo vai dizer, é uma boa? É uma boa. Certo? Mas daí pelo preço ele não vai valorizar tanto. Só vou dar um exemplo, tá? Se o Galhardo fizer um gol, por exemplo, precisando de 0,10 para começar a valorizar, e o Caio Alexandre, por exemplo, fizer 3, 4 desarmes custando 5,96, precisando de menos 0,20 para começar a valorizar, a chance do Caio Alexandre valorizar mais que o Thiago Galhardo é grande, tá? Mas para valorização tá valendo sim, tá? Apesar do preço, né? Tá um pouquinho salgadinho. Léo Cidadinho também me agrada bastante, tem uma média de 5,60 jogando fora de casa, precisa de 0,60 para começar a valorizar. O preço dele é que é meio complicado, 11,58. Mas fora de casa aqui, ó, sempre costumo dizer aqui, ó, que ele tá entre os meus meias favoritos jogando fora de casa. Né? A regularidade dele é muito grande, desarma algumas bolas, ela só fez 6 desarmes contra o Internacional. Então é um meio ofensivo que ainda faz alguns desarmes, recompõe ele na marcação e consegue te dar alguns bons pontos. Ele faz gol e assistência, né? É um meia bem ofensivo. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Goiás, cedeu pontos pro Andrei e pro Léo. Cedeu pro Hudson bastante também, pro Iago. Não, o Goiás cede uma quantidade considerável. Interessante, tá? Negativou alguns jogadores, mas foi lá na 10ª rodada, já faz tempo. Oscila entre ceder alguns bons pontos e negativar alguns bons pontos. O Léo Cidadinho seria mais pelo desempenho mesmo. Ó, aqui tem um jogador que me agrada, Thiago Maia. Por quê? Porque apesar dele ser um meia de contenção, ele tem pontuações melhores dentro de casa do que fora. Em casa ele tem uma média de 3,73 e a média básica dele é 1,74. Né? Ou seja, ele te entrega em média aí quase 2 pontos, sem gol, sem assistência. Está precisando de 0,90 para começar a valorizar e custa 5,53. E para mim é o confronto mais favorável da rodada, tá? E se a gente prestar atenção aqui, ó, ele negativou apenas aqui, ó, na 5ª rodada, certo? Isso aqui, esse clássico, ele não jogou o tempo todo, ele entrou no transcorrer da partida. Mas quando ele joga o tempo todo aqui, ó, 3 desarmes contra o Sport, 8 contra o Bragantino. Lembra que a gente viu ali? O Bragantino serve bastante para meia, né? Então eu acho que de repente Thiago Maia para valorização é uma boa. Olha, o Atlético Goianiense cede ponto. Bastante ponto para jogador de meio, hein? Negativou poucos e imitou alguns, hein? Cede uma quantidade considerável, principalmente daqui para cima, ó. A partir da 10ª rodada aqui, ó. Olha. Não, cede uma quantidade aqui, ó. Na 14ª, o Gabriel Sara mitou aqui, ó. Não, cede uma quantidade considerável. É, realmente, Thiago Maia realmente é uma boa aí para valorização, sim. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem mais algum outro jogador aqui. Gabriel é um jogador de contenção, né? Seria mais para desarmes. Deixa eu ver se o Gabriel anda desarmando bastante dentro de casa. Tá com uma média de 3,52. Custa 4,11, se é bom, precisa de 0,90 para começar a valorizar. Vai enfrentar um Galo que cede bastante desarme, né? Tá pontuando baixo, mas de repente pode desarmar bastante para valorização, pode dar certo nessa rodada, né? Ó, até o Rafael Veiga fez 2 desarmes no 3-0 aí, ó, jogando em casa contra o Galo. O Galo jogando fora de casa não tá bem. Daniel deu assistência, né? Nos últimos jogos, né? Nos últimos 2 jogos fora de casa, o Galo cedeu pontos para meio campo sim, tá? De repente quem quiser dar uma apostaria para desarme, de repente tá valendo, certo? Mas não tá essas coisas para valorização, não. Camacho, Elias, não. Complicado. Zé Gabriel joga. Daniel, gosto muito dele, mas vai ter um confronto complicado fora de casa, né? É, para valorização não tá muito fácil, não. Ó, quem quiser dar uma arriscada no Rafael Veiga, de repente pode dar certo. Tem uma média de 5,97 jogando em casa. Precisa de 1,30 para começar a valorizar. Vai enfrentar um Fluminense que não é fácil de se bater. O Fluminense tá bem na tabela. Tá jogando bem fora de casa. Se a gente der uma olhada aqui no confronto aqui, ó. É que tá o nosso querido Palmeiras e Fluminense, né? Ó, o Palmeiras jogando dentro de casa é o 12º melhor mandante, né? Não tem uma campanha tão boa dentro de casa. O Fluminense já fora de casa já vai bem. Tá entre os melhores visitantes, ó. É o 8º melhor visitante, né? Então, meio complicado. Mas, de repente, pode dar certo. Porque a média de gols sofridos como visitante Fluminense aqui não é baixa. É 1,22, né? O Palmeiras, por sua vez, aqui, ó, só não fez gol no Clássico. E o Fluminense, por sua vez, só não tomou gol do Fortaleza. Então, pode dar certo. O Rafael Veiga sendo aí o meia mais ofensivo do Palmeiras, de repente pode dar certo. Lembrando que o Palmeiras vai bem desfalcado aí pra esse jogo, hein? O Palmeiras vai bem desfalcado pra esse jogo aí, porque Felipe Melo fraturou o tornozelo, né? Um pouquinho acima ali. Gomes na seleção, Vinha a seleção,
né? O Wesley tá contundido. Everton na seleção, então quase que meio time do Palmeiras, certo? E o Fluminense tá um time difícil de ser batido. Realmente meio campo aqui para valorização tá complicado. Aliás, tô repetindo direto, mas para valorização essa rodada aí tá meio estranha, né? Tá complicado, tá? Não é aquela coisa toda para valorização aqui. Daqui para cima, precisando fazer mais de 1.2 aqui, já começa a complicar. Precisaria fazer uma boa pontuação. O GMPR de repente pode ser uma boa, tá? Se jogar efetivamente, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Renato. Tem uma média de 7.05 jogando em casa e precisa de 1.70 para começar a valorizar o preço dele. E não é tão atrativo, mas de repente vou botar ele no time de bons baratos. Percebam que dentro de casa aqui, ó, o Jean-Pierre sempre tem boas pontuações, porque é um cara que finaliza demais. Aqui, ó, contra o Corinthians, 3 finalizações, inclusive um na trave, seria um 4, né? Contra o Sport, uma finalização definida e 3 para fora. Ele tem um chute de média e longa distância, ele chuta bastante. Vamos ver o Ceará aqui, sem o Vinícius, o Ceará não vai agredir tanto, né? De repente vai se fechar um pouco mais, vai possibilitar o chute de média e longa distância. Cedeu bons pontos pro Botafogo. Fluminense cedeu, mas também negativou alguns jogadores. Cedeu bons pontinhos aí pro Atlético Paranaense. Oscila um pouco em ceder bons pontos, né, e negativar, né, mas cede mais, né, do que negativa jogadores. O Jean-Pierre por si só vale a pena porque tem a bola parada a seu favor. A gente tá pensando mais mesmo em ganho de cartoleta, né? Escalar jogadores mais baratos, mais em contas que estejam desvalorizados com potencial de pontuação para essa rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui em nossos queridos atacantes. Tem o Marrone aqui, mas o Marrone não tem boas médias. Vou abrir só para mostrar pro pessoal que às vezes fica curioso, ó. 0.20 jogando fora de casa e não tem poucos jogos não, tá? Ele jogou alguns jogos aqui fora de casa, a maioria saiu do banco, saiu. Mas é um cara que fora de casa, né, não pontua muito bem não. Certo? E ainda mais aí tem o Vargas aí, não se sabe, né? Se o Vargas, o BID parece que já liberou ele, não sei se ele vai estar disponível no banco para jogar, enfim. Ítalo me agrada bastante, mas como eu tô indo com o Botafogo ali, tá? O Ítalo tem uma média de 2.26 jogando fora, precisa de menos 0.50 para começar a valorizar e tem um preço muito bom, 5.24, né? O Ítalo tem uma regularidade tremenda, certo? É um jogador que tá atrelado ao gol e assistência para pontuar bem, mas quem sabe aí pode dar certo contra o Botafogo. Olha, o Botafogo andou cedendo bons pontos aí, ó. Naquele empate pro Ceará. Empatando com o Goiás também cedeu bons pontos. Ó, o Botafogo cede uma quantidade considerável de pontos aí para atacante adversário. O Ito pode ser uma boa para valorização sim, tá? Pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha em Caio Jorge. Não, Caio Paulista já me agrada. Palmeiras indo um pouco desfalcado. Caio Paulista tem médias melhores fora do que dentro de casa. Isso também é bom. 3.83. Está precisando de menos 0.20 para começar a valorizar. E custa 3.52. Muito bom também, tá? É outro jogador de grande regularidade, inclusive costuma pontuar às vezes bem, porque pelo esquema tático, porque joga no contra-ataque Fluminense jogando fora de casa, né? Deixa eu ver o Palmeiras aqui. Mas o problema é que o Palmeiras não cede muito ponto. Cedeu ponto demais aqui pro Robson, mas nos demais jogos aqui, ó, não cede ponto não, ó. Não cede nada praticamente, tá? Só o Robson que deu aquela metade daquela vez. Mas pelo preço dele, o pouco que precisa para começar a valorizar, o Caio Paulista é uma boa sim, tá? Aqui vejo uma das melhores, né? Por causa do preço, 1.95. Tem uma média de 9.20 jogando em casa, mas tem poucos jogos, mas tá precisando de 0.40 para começar a valorizar. Um jogador com esse preço, precisando de 0.40 para começar a valorizar, se ele fizer 2, 3 pontinhos, vai valorizar e valorizar bem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Galo. O Galo cedeu bons pontos aí para atacante, né, nos últimos jogos. O Galo não vinha bem fora de casa, né? Não, o Galo cede uma quantidade considerável de... Só negativou aqui, ó, o Renato Kaiser. Os demais jogadores pontuaram e a grande maioria pontuou muito bem. Não, com certeza, tá? O Galo é realmente... O Galo é um time ofensivo, joga pra frente e acaba abrindo espaços atrás, né? O que proporciona aí boa pontuação pros atacantes adversários, né? Realmente, ó, o Davó aqui é uma das melhores opções para rodada, com toda certeza. Léo Chu também me agrada bastante, tá? Por que me agrada? Porque ele tem média melhor fora do que dentro de casa, 5.55, precisa de 0.60 para começar a valorizar, né? E assim como o Kai tem um precinho, ó, 2.27. Se acontecer dele fazer alguma coisa nesse jogo, vai valorizar e valorizar bem. Tem um confronto complicado contra o Grêmio? Tem, mas aqui é interessante. Primeiro que ele tem média melhor fora de casa, certo? Só 2 jogos? Só 2 jogos, mas dá para ver na média geral aqui que é um cara bem participativo. E qual é a principal característica aí do Léo Chu? Velocidade. E o Grêmio joga como dentro de casa? Com a posse de bola. Vai reter a bola, vai pressionar o Ceará, vai jogar ele cada vez mais para trás para tentar o gol. Numa roubada de bola, de repente o Léo Chu pode dar uma escapada ali, tá? Então de repente pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Grêmio já cedeu alguns pontos para jogadores adversários, tá? O Grêmio oscila um pouco entre ceder pontos e negativar, tá? Ceder pontos e negativar, né? Mas o Léo Chu aqui é um caso à parte, custa apenas 2.27 cartoletas e tá precisando de 0.60 para começar a valorizar. Eu acho que para valorização tá entre as melhores opções sim, certo? E claro, para valorização, assim como eu mostrei
o Galhardo, vou mostrar o Gabigol. O Gabigol custa 11,94, mas tá precisando de 1,40 para começar a valorizar. Ah, Fabiano, mas é 1,40 e custa 11,94. Não tem problema, gente. O confronto é um dos mais favoráveis e ele tem média em casa de 7,95. Tá voltando agora, mas deve estar voltando com uma sede de gol imensa. E é um cara muito participativo que finaliza muito gol. Percebam aqui, ó, aqui dentro de casa, a menor pontuação dele, né, nas 4 oportunidades que ele jogou, foi de 3 pontos. Por quê? Porque ele é um cara que finaliza demais. Aqui, ó, 4 finalizações para fora contra o Galo. Certo? Aqui, ó, uma finalização para fora, né, e fez um gol. Ele é um cara que finaliza uma finalização defendida, uma para fora e um gol. A média dele é 3, 4 finalizações por jogo. Se ele fizer isso, já vai valorizar, né? O Atlético Goianiense não cede tanto ponto assim, né? Cedeu muito aqui pro Brenner, deu uma mitada, né? Já cedeu mais, agora ultimamente não anda cedendo tanto assim, tanto é que é o 7º melhor visitante. Mas acredito que é um dos melhores confrontos da rodada e com certeza o Gabigol aí vai querer impressionar o Rogério. Treinadores, mínimo para valorização. A gente vai perceber que esses daqui são os treinadores mais desvalorizados para a rodada. Mas o Marcelo Cabo contra o Flamengo, complicado, né? O Cuca contra o Internacional, jogo do de Rouet, né? O Domenech já não conta mais aqui, porque o Rogério já está aqui em cima aqui, ó, né? Mas vai ser tirado rapidinho daqui. Então aqui, ó, o Flávio talvez quanto o Bragantino pode ser bom, tá? Mas não tem boas médias em casa, né? Tem uma média ruim em casa aqui, ó. Se eu verificar aqui, ó, 2,86 jogando em casa, só um jogo só apenas. Ele tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar, já fica um pouco cabreiro. Agora aqui o Mancini não. O Mancini, se a gente verificar aqui, ó, é o segundo treinador mais desvalorizado, precisa de 1,20, tem uma média de 3,84 jogando em casa. Certo? Olha só. Ele jamais fez menos de 1,20, fez 1,77 na 17ª quando tomou de 5 do Corinthians, do Flamengo, né? Então acho que tem tudo aí para dar certo. Certo? Mesmo porque o Galo fora de casa ultimamente vem cedendo alguns bons pontos, tá? Acredito que esse jogo vai ser bem interessante, certo? Vai ser bem interessante porque o Galo estava mal nos últimos jogos, mas parece que esse último jogo aí contra o Flamengo deu moral, deu uma embalada, o Corinthians deu uma melhorada defensivamente, vai ser um jogo interessante, tá? Bom, feita todas essas considerações aí, esse aí ficou o nosso time de valorização do canal para a 21ª rodada. Primeira rodada do retorno custando 63, porra, tô engasgando. 63,31 cartoletas, um time bem acessível, barato, né? O único jogador um pouco mais caro aí é o Gabigol, mas o potencial é enorme para valorizar bem, né? Devido ao confronto, tá certo? Mas aí são jogadores mais baratos, né? Acho que tem tudo aí para valorizar bem. Tá feito, pessoal? E por fim, esse aqui é o time de bons e baratos do canal, que fez 12,98, né? Desculpa a risadinha, mas é uma pontuação ridícula mesmo sendo time de bons e baratos, né? Que a gente tenta fazer no máximo até 100 cartoletas. É claro que aqui a gente ficou sem o Bruno Pacheco, né? Que agora o Guto tá fazendo esse revezamento aí, me parece, assim como o Renato, 2 laterais lá no Ceará, e o Bruno Pacheco era uma excelente opção, acabou não jogando. O Otero, porra, perdeu o teclado ali, né? Várias jaquetas ali, várias películas ali, perdeu até dente, né? Eu acho que ele não conseguiu desempenhar muito bem. Tô rindo, mas foi engraçado. Desculpa aí se alguém é parente ou amigo do Otero, mas foi engraçado, tá? Aqui o Hugo, coitado, tomou 4 bagas do Atlético, né? Não conseguiu segurar o Atlético. Então, assim, no geral, assim, né? Foi meio complicado. O Luciano decepcionou. O Brenner até que foi bem, mas o Luciano decepcionou. Então, uma conjuntura de resultados aí, porque a rodada não foi boa. Acabou fazendo só 12 pontos. Não quero nem ficar olhando muito pra esse time, para não ficar nervoso, né? Vamos vender ele de uma vez e ir pra nossa escalação. Mesmo porque quem acompanha o canal, quem é inscrito, sabe que o time de bons e baratos de valorização do canal serve de suporte para o time principal. Na falta de cartoletas, você vem aqui pegar um ou outro jogador. Pegar e copiar o time todo aí, né? É meio suicídio, porque geralmente um time até sem cartoletas não pontua tão bem quanto o time principal. Eu já falei isso uma vez e vou repetir de novo. Geralmente o que é mais caro é melhor. Isso aí é no mercadinho da esquina, isso é numa concessionária, em qualquer lugar que você for adquirir um produto, os melhores produtos são os mais caros. E aqui no Cartola não é diferente, os melhores jogadores são os mais caros, tá? Isso aqui apenas são jogadores alternativos que podem lhe ajudar a compor seu time na falta de cartoletas. Vamos lá então. Tá aí, tá feito o time de bons baratos, como a gente sempre faz, trazer ele prontinho, né? Porque 2 times num vídeo só é complicado, né? Custando 101,39 cartoletas, tá ótimo. Geralmente eu tento não passar de 100, né? Mas tá complicado, depois dessa de porrada tive que dar uma enxertadinha aqui no time de bons baratos, né? Estou escalando aqui o Wilson, né? Por mais que ele oscile muito aqui, essas pontuações positivas são quando ele joga em casa. Vai enfrentar um Bahia que a gente já viu ali que cede bastante ponto para goleiro adversário. Estou aqui com o Júnior Tavares, né? Porque o Júnior Tavares vem pontuando bem, vem numa crescente. Lembra quando ele estava no vídeo passado, retrasado, eu falei que ele é um bom lateral, né? Em outros anos de Cartola pontuou bem. O Vitor Luiz, né, tá no nosso time principal, tô escalando ele aqui por causa da regularidade. Nessa faixa de preço, acredito que não tem lateral melhor para rodada. Sabino tá muito valorizado, tome cuidado, mas também nessa faixa de preço aqui, ó, até 10 cartoletas, é um dos melhores zagueiros da competição. Natan também tá lá,
Lembra que eu falei no time de valorização que tá complicado de zagueiro? Então eu tô escalando sim o Nathan novamente aqui e o Vitor Luiz. Tô repetindo duas peças do sistema defensivo do time principal porque não tá fácil para zagueiro, tá? Lá quem assistiu o vídeo do time do principal do canal viu que eu falei que realmente as melhores opções ao meu ver é o Nathan, o Sabino, o Braz, né? E o Canu, tá? São uns 4 que eu tenho. E o Ortiz correndo um pouquinho por fora por causa dos desarmes, que é líder em desarmes. Raul pela regularidade, né? A gente já viu várias vezes que o Raul pontua muito bem fora de casa, uma média de 5, 6 desarmes por partida. Jean-Pierre a gente também acabou de ver, tá voltando agora, tá? Mas é um cara que chuta bem de média e longa distância, tem a bola parada ao seu favor e dificilmente negativa porque participa muito das jogadas ofensivas do Grêmio, né? Léo Cidadini a gente também viu ali, ó, que inclusive tá desvalorizado. O preço dele que não era muito bom para botar no time de valorização, mas tem um bom desempenho fora de casa, me agrada muito o jeito que o Léo Cidadini joga fora de casa, inclusive ajudando na marcação. O Robson é um dos atacantes com melhor regularidade, não vou mentir, gosto dele mais fora do que dentro de casa, né? Mas eu acredito que o jogo é propício aí, né? Vai enfrentar o Bahia que não vem bem na competição, certo? Que anda priorizando aí a Sul-Americana, enfim, né? Anda fazendo muito rodízio, de repente o Robson pode ir bem. Vinícius decepcionou na penúltima rodada, jogando em casa, né? Foi essa aqui a 19ª, fez 0.90. Até então ele tinha feito a menor pontuação em casa era 4.5, vinha de uma média de regularidade muito grande, né? É o pior mandante da competição, o Goiás? Mas esse jogo aqui tem tudo para ser bastante gol. Inclusive tô botando o Kaiser aqui, ó, porque o Kaiser é um dos melhores jogadores, né, atacante com melhor média fora de casa. Vamos até dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui que eu tô falando aqui, né? Primeiro de tudo aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em atacantes, né? Eu já mostrei, né, mas eu sempre gosto de mostrar de novo, ó, Renato Kaiser. A média do Renato Kaiser é 7.59 jogando fora de casa, tá? Tá muito valorizado, precisa de 13.40, tá? Tomem cuidado, mas um time de bons baratos eu botei porque realmente ele é um cara que tem um desempenho bom fora de casa, tá? Perceba aqui, ó, ele deu uma caída nas últimas rodadas, mas é um cara de muita regularidade fora de casa. E o Goiás toma muito gol dentro de casa, né, gente? Essa que é a verdade, aqui, ó. O Goiás cedeu pro Fred 7.7, né? Ele negativa alguns, negativa. Marinho fez 9.2, né? O Lucas Braga 3.4, o Marcelo, depende da quantidade de gols, eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols aqui, ó. Então tem tudo aqui pros dois atacantes, tanto o Kaiser quanto o Vinícius irem bem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Vinícius rapidamente para mostrar para vocês. Aqui tá nosso querido Vinícius, ó. O Vinícius aqui dentro de casa tem uma média de 6.29, ou seja, são dois atletas que têm desempenho totalmente contrário, né? Tanto jogando dentro quanto fora de casa. É o inverso, precisa de 4.20 para começar a valorizar, mas é um menino aqui, como eu falei aqui, ó, fez 0.9 na 19ª, mas é um garoto de muita regularidade. E o Furacão, já diferentemente já do Goiás, cede bastante pontos aqui para atacantes adversários aqui, ó. O Zé Roberto fez gol, 8.2, né? O Abel Hernandes fez 10.8, né? O Pedro fez 12.5, né? Cede mais para atacantes de centro? Sim, cede. Mas o Vinícius vira e volta ali, tá rompendo por dentro ali, né? De repente ele pode dar certo. Inclusive vou até mostrar aqui, ó. É que tá aqui nosso querido confronto aqui, ó. Goiás e Atlético Paranaense, né? Já mostrei, mas vou mostrar de novo rapidinho aqui, ó. 20º melhor mandante e 17º melhor visitante. Ou seja, tem as piores campanhas. A pior campanha dentro de casa e a terceira pior jogando fora, certo? Mas aqui, ó. Média de gols sofridos como mandante, 1.60. Média de gols sofridos como visitante, 1.33. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Goiás aqui, ó, toma gol todo jogo dentro de casa, só segurou o Internacional na 10ª rodada. Esse confronto aqui não aconteceu, né, na 16ª, se eu não me engano. E do outro lado aqui, ó, o Atlético Paranaense toma gol todo jogo fora de casa. Então acredito que vai ser um jogo de bastante gols, tá? Por isso que eu tô escalando os dois jogadores, mesmo porque nessa faixa de preço aí tá valendo a pena. Certo? Rogério Ceni nessa faixa aí, agora e com o Flamengo motivado de repente com o treinador novo e pelo confronto, né? Treinador abaixo das cartoletas, com certeza de repente é a melhor opção aí. Pra mim é o confronto mais favorável da rodada. Os demais jogos tá bem equilibrado, tá? Estão bem equilibrados, tá certo? Então assim, ó, custando 101.39 cartoletas. Esse é o nosso time de bons baratos para a 21ª rodada. Percebam que eu tento não repetir os jogadores. Seria muito fácil para mim botar aqui um Gabigol que está custando 11 cartoletas no time de bons baratos. Mas para que? Se eu já botei no principal em valorização, certo? Eu poderia botar outros jogadores aqui também, né? Com potencial maior, né? E não tão caros, na faixa de 11, 12 cartoletas. Não, eu prefiro deixar vocês escolherem. Vocês verem o vídeo do time principal, vocês, né, formarem o raciocínio de vocês. Aqui eu tento botar jogadores que eu não escalei lá e, ao meu ver, tem um potencial sim para ir bem na rodada. Certo? Então aí, ó, custando 101.39 cartoletas. Esse é o time de bons baratos do canal. Para a 21ª rodada. Primeira rodada do retorno. Pessoal, então é isso, tá? Time principal do canal já foi escalado, né? Quem quiser dar uma olhadinha vai ter um card aquizinho no final ou na descrição aqui abaixo. Lá a gente consegue ver mais estatísticas, destrinchar mais a rodada, né? Através do cruzamento scout, né? Pontuações conquistadas inseridas em vários quesitos, né? Em vários fundamentos.
E aqui a gente faz que um videozinho mais curto para ver times, jogadores desvalorizados, com time de valorização, e os jogadores bons e baratos que tem um preço acessível aí para você conseguir encaixar no seu time na falta de cartoletas. Tá bom? Live meio-dia, sábado ao meio-dia, né? Porque o primeiro jogo da rodada é às 4h30 da tarde, então a rodada o mercado fecha mais cedo. Então se você não é inscrito, né? Se você gostou do vídeo, enfim, convido humildemente a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aí, e quando entrar ao vivo na live ser notificado. E você que já é inscrito, né, parceiro do canal, peça aquele like, né, aquela força, que é isso que ajuda o canal a crescer, é isso que faz o vídeo ser indicado para outras pessoas. Mais um grande beijo de coração, até a live de sábado, meio-dia. Vamos que vamos?